Glória a Deus, aleluia. Amém? Em pé, como estamos, nós vamos neste momento ouvir a preciosa palavra do Senhor. Amém? Amém. E as crianças têm um bom para louvar e cantar? Tem, né? Eu que não tenho, nós vamos louvar com os que estão. Glória a Deus. Depois, na palavra, as crianças vão adorar a Jesus. Amém? Igor, a palavra está contigo, meu filho. Deus te use de uma maneira especial. Amém. Glória a Deus. Paz, meus irmãos. Amém. Culto de missões é um culto de extrema importância. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Pelo pastor Hugo, que vendeu quase todos os tickets de uma vez só. Que Deus conserve com esse talento. Quase que meu pai não pega. Mas que Deus te abençoe muito, pastor Hugo, aos irmãos que estão aqui. Como o mundo dá volta, né, meu pastor? Quando eu era garoto, eu quase derrubava o portão dele com umas boladas lá, irmão. Que ele achava que era tiro na favela. Era eu, jogando futebol. Deus te abençoe, prazer conhecê-los. Todo prazer do mundo. O texto que Deus colocou no meu coração está em Marcos capítulo 5, versículo 35. Minha esposa hoje me acompanha. Está toda introspectiva ali no canto dela. Meu amor, ergue a mão assim até aparecer a axila, para todo mundo ver onde você está. Oh, glória. Deus abençoe. Minha família está toda aqui, né? Em peso, pregar em casa, na casa dos meus pais. Que benção. Quem achou o texto diz amém. 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 Diz assim o texto: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram. Eu disse Marcos 5, né? Tá certo. De novo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Pode tomar o seu assento. Esse texto é um texto que ele mexe muito com as nossas convicções. E eu acredito que todos nós que estamos aqui temos convicções, algumas de um grau mais severo, outras mais atenuadas. Mas são convicções. E esse texto ele vai balançar as suas convicções aqui essa noite. Quem crê nisso diz amém. Amém. Já que todos estão suscetíveis a ter as suas convicções balançadas, Jesus também balançou a convicção de alguns. Imagine uma sociedade desistir de um ser humano ao ponto de colocá-lo em um lugar onde ninguém gostaria de ir. Eu acredito que ninguém aqui convidaria alguém para um happy hour para poder falar de Jesus ou para poder trocar uma ideia sadia em um cemitério. Imagine só o seu amigo chegando e falando assim: fulano, vamos ali no Parque das Flores fazer um piquenique. Você fala: pô, cara, eu não gosto muito disso não. Eu não gosto muito de ir em cemitério. Mas a Bíblia diz que existia um homem que tinha um problema muito sério. Ele era indomável. Diz a Bíblia que na região de Gadara, a última cidade do país, existiam cavidades nas rochas, onde eles enterravam ali os seus mortos. E diz a Bíblia que esse indivíduo rejeitado, todavia encontrou abrigo em um lugar de esquecimento. É quase Lodebar, né? Mas não é. Era nas províncias de Gadara, no cemitério daquele lugar. Um lugar onde seres humanos são desistidos, desacreditados. Mas a Bíblia diz que Jesus ele tem uma abordagem um pouco diferente em relação a isso. E a Bíblia diz que Jesus toma um barco, desce em Gadara e ele faz algo extraordinário. Ele destrói a economia daquele lugar por conta de um ser humano.
Aleluia. 2.000 ativos, 2.000 porcos são colocados ribanceira abaixo por conta de um ser humano. Às vezes, economicamente falando, Jesus ele nem sempre é o mais interessante, porque ele está disposto a sacrificar os seus ativos por conta daquilo que muitas pessoas desprezam, e às vezes você também despreza, que é a sua própria alma. Jesus ele traz para fora de um corpo humano um ser humano que estava acorrentado dentro de si mesmo. Jesus ele é adorado por 6.000 demônios vitoriosos, porque eles conseguiram colocar aquele ser humano em um lugar onde ninguém podia recuperá-los. Mas não há poder mais forte contra demônios vitoriosos do que um Cristo absoluto e poderoso. Aleluia. Jesus ele enfia a mão no esgoto espiritual e resgata de dentro daquele corpo um ser humano que estava colocado no canto da sua própria existência. Oh glória! E Jesus fazendo isso, deixa para trás um país falido, uma cidade falida, mas uma alma recuperada. Eu sei que parece que às vezes o cálculo não bate, e é de fato defensável. Economistas podem dizer Jesus ele é uma tragédia, mas o tesouro de Jesus ele é mensurado de uma outra forma. Nem sempre a gente entra para ganhar, cara. Às vezes a gente entra para perder tudo mesmo. Jesus ele faz isso. Ele é amado por um e odiado por outros, centenas de outros, mas ele atraca em um lugar. E diz a Bíblia que a multidão vai chegando porque Jesus ele era popular pelo que ele fazia. Primeiro, a mensagem de Jesus não era guetizada, politizada, polida. Jesus ele tinha uma linguagem nossa, informal. Jesus pregava e os eruditos entendiam, mas também o João das Couve entendia o que Jesus dizia. Jesus ele não começava a sua pregação dentro do contexto da semântica, pois é, ele não começava assim. Ele começava: um certo homem tinha 2 filhos. Aleluia. Não existe profundidade, e Jesus sabe disso, se não houver clareza. E às vezes você não entende que no poder de simples palavras está o suprassumo do Evangelho, cara. Jesus está aqui hoje com simples palavras para mostrar para você que o entendimento que você precisa é apenas o suficiente para você abrir os seus olhos e contemplar a face dele o tempo todo. Jesus ele atraca e diz a Bíblia que a multidão vai chegando. E de repente existe um homem que não deveria estar naquele lugar, porque Jesus dentro do seu ministério desenvolveu rixas. Porque enquanto uns tinham um fardo absolutamente pesado, outros tinham um fardo de toneladas, Jesus dizia: o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Eu sou alguém que não quero que você faça aquilo somente que eu estou te dizendo, eu quero que você faça aquilo que eu faço. Não é à toa que em Malaquias capítulo 3 diz a Bíblia que Deus purificaria os levitas assim como um ourives faz com o ouro. Uma vez na Austrália, algumas irmãs se reuniram quando leram esse texto explodiu no coração delas, e diz a história que elas foram até um ourives, e ainda existe ourives à moda antiga, e elas chegaram no lugar, só que ele era muito pequeno, e o homem disse para elas: olha, vocês não podem ficar aqui nesse número todo não, irmãs, são quase 50 irmãs nesse lugar. E elas falaram assim: não, mas a gente precisa, porque diz o texto em Malaquias que Deus ele trabalharia com um ourives, e nós gostaríamos de ver um ourives trabalhando para entender o texto. Ele falou assim: então, por favor, a líder do círculo de oração e a vice-líder pode entrar junto comigo. Quando aquele homem recebeu as irmãs, ele falou assim: eu não sei muito o que dizer para vocês, mas eu acredito que vocês aqui estão não para ouvir eu falar, mas para assistir o meu trabalho. Não é assim que aconteceu com o oleiro? Quando eles foram à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando, e aquele ourives disse àquelas mulheres:
sentem-se e assistam o que eu estou fazendo. Diz a história que aquelas mulheres estavam ali e Malaquias 3:2 estava aberto. E aquele ourives se senta, e elas leram, e ele se assentará como o ourives. E elas falaram assim: moço, já começou a aula, por que é que o senhor está sentado? O ourives, sem olhar para elas, disse: é porque sentado é o único modo em que eu não me distraio com absolutamente nada. Aquele homem começou a trabalhar e ele começou a acender o fogo. E o fogo começou a derreter o metal. E aquela mulher disse: qual é a medida do fogo que você usa? E ele disse: o fogo tem que ser moderado, porque senão eu posso destruir o metal que eu estou trabalhando. E ela disse: quando é que você sabe que o ouro está bom? Nesse momento foi o único momento que ele parou o que estava fazendo, olhou para trás e disse a elas: eu sei que o ouro está bom quando eu vejo o meu reflexo nele. Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Às vezes nós nos preocupamos muito em manifestar a vontade, mas as pessoas conseguem enxergar o seu Deus em você? Paulo disse: eu sou a carta que o mundo... Vocês não leram não? Diz assim a Bíblia: vocês são a carta que o mundo lê. Vocês são a carta que o mundo... Vocês são a carta que o mundo... Quem lê uma carta dentro de 30 dias aqui? Ninguém. Se Paulo estivesse hoje, ele escreveria: vocês são um telão de 59 polegadas que o mundo está assistindo, o que está passando ali. Vocês estão revelando apenas uma vontade, ou vocês estão revelando a imagem e semelhança daquele que os resgatou das trevas para a luz? Diz a Bíblia que existe um homem que não deveria estar ali, o principal da sinagoga. As rixas que Jesus desenvolveu ao decorrer do seu ministério fez com que ele fosse odiado pelo crivo, que ele não passava. Ele não se submete ao que nós falamos, ele desobedece algumas leis, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Mas a Bíblia diz que aquele homem tinha uma filha, e Deus sabe que o amor de um pai por uma filha é de fato absurdo. Existem fatores na nossa existência que colocam em xeque toda a convicção que nós desenvolvemos durante a nossa vida. O apóstolo Paulo, que estudou tanto e foi nomeado eleito, disse: quando eu conheci a Cristo, tudo aquilo que eu vivi era estrume, era cocô de vaca. Paulo estava dizendo que Jesus tem o poder de ressignificar a nossa vida de uma forma que existe uma história antes de Jesus e depois que Jesus ele entra na nossa vida. Ele ressignifica ao ponto do mundo ter mais cor. Eu não sei você, mas eu lembro quando a minha mente foi startada em relação a Cristo. Não é porque eu faço parte do meio, que o meio faz parte de mim. Não é porque eu estou na igreja que eu me torno um cristão de fato. E meu pai fez, e minha mãe também, a lição de casa. Eles me levavam para a igreja e tudo mais, mas houve um dia em que Jesus pegou todas as minhas defesas e ele esmiuçou tudo aquilo que eu garantia que era valioso. E ressignificando os meus desejos e ressignificando as minhas vontades, ele me mostrou um mundo que eu não conhecia. E infelizmente, conhecendo esse mundo que ele me mostrou, ele tirou o sabor de tudo aquilo que eu estou vivendo aqui, simplesmente com uma pequena frase: o viver, ele pode ser considerado um pequeno ganho, mas o morrer com Cristo é ascender para a eternidade. Logo, morrer com Cristo é lucro. Então ele ressignifica dessa forma. E eu vou te falar uma coisa: há religiosos que não estão prontos para isso. Há pessoas que se abraçam tanto nas regras que são estabelecidas, que às vezes o próprio Jesus não faz muito sentido. Imagine só Jesus pegando as suas convicções e ressignificando ao ponto de você se tornar irreconhecível. Jesus, o herege do seu tempo, dentro das sinagogas, ele está descendo na beira de um barco. Só que Jesus, ele é engraçado, porque ainda que a elite não curta muito ele, existem coisas que só ele pode fazer. Eu sei que você às vezes tenta correr dele, eu sei que às vezes você tenta pegar caminhos que são alternativos, mas não importa para que caminho você vá. Tem uma frase que eu gosto:
Jesus dá corda, mas não solta a ponta. Ele continua te segurando. Infelizmente, ou melhor, felizmente, Ele colocou em você uma necessidade do divino. E isso somente Ele pode suprir. O que é que eu faço? Eu sustento, eu banco a minha fé judaica com as 613 leis de Moisés. Ou eu entendo que isso não vai levantar a filha que eu tenho na cama. Eu banco toda a minha religiosidade e o exemplo que eu desenvolvi durante a minha vida toda. Ou eu entendo que isso não vai levantar o objeto de amor que eu tenho, que está deitado em cima de uma cama enferma. O que você está disposto a fazer por um milagre de Jesus? O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a abrir mão? Será que você está disposto a sacrificar a sua reputação por aquele que não liga para a reputação que você tem? Igor, é bíblico isso? É. Eles odiarão vocês, ou seja, a nossa reputação seria esmiuçada. Mas a convicção que ele colocou aqui não tira todas as minhas dúvidas. Eu creio absolutamente, ainda com muitas ignorâncias. Eu não tenho dúvida de quem me chamou, ainda que eu não entenda o porquê fui chamado, ainda que eu não entenda o porquê fui escolhido. Jesus está na frente de um homem que fez uma escolha. Pai, eu sei que tudo aquilo que eu desenvolvi, eu sou um dos principais da sinagoga, eu sou assalariado, eu sou respeitado, mas todavia, isso não faz o impossível acontecer. E a Bíblia diz que Jesus, ele não fala com aquele homem, não o provoca. Mas você não é dos principais da sinagoga, cara? Você não é o mais importante entre os seus? Você na sua igreja, na sua comunidade, não é o mais influente? Pois é, Pai, a minha influência só vai até aqui. Mas a partir daqui eu dependo do Senhor mesmo. Aleluia! Jesus, ele diz, eu vou com você até a sua casa. Eu vou dizer algo para você muito importante. Jesus está disposto a ir com você onde você o chamar. E Ele está disposto a fazer isso sem recriminar você por aquilo que você fez. Não é o seu pecado que vai manchar a igreja, mas é o sangue dele que purifica você de todo o pecado. Glória! Ele está disposto a ir com você aonde você chamar, inclusive em lugares que você tem vergonha de apresentar. Porque não é legal levar alguém para ver a sua filha desfalecida em cima de uma cama. Às vezes, se o seu filho está fedendo e doente, porque pus envolveu todo o seu corpo, talvez você não chame as pessoas para visitarem a sua casa. Mas parece que Jesus tem um estômago forte e ele vai até a casa de Jairo. Qual é a idade da filha de Jairo? Diga assim, 12 anos. 12 anos. Jesus diz, Jairo, eu vou à tua casa, sim ou não? Então Jesus, ele parte dali. Só que enquanto Jesus vai passando, enquanto a alegria de uma família começou há 12 anos, diz a Bíblia que no meio do caminho, uma família foi destruída há 12 anos atrás. Enquanto os filhos nasciam, a filha nascia, e a família celebrava o nascimento da criança, existe uma mulher que viu que o seu fluxo menstrual não foi interrompido depois de 7 dias. E pela lei que ela se submetia ao país que ela morava, diz a lei de Moisés que ela deveria sair de perto da família. Então o seu marido religioso olhou para ela e falou assim, olha, eu acho que não dá para você ficar aqui com a gente não, porque você é uma imunda e você está contaminando a nossa casa. Enquanto um lar celebrava, o outro lar chorava. Eu não sei se você compreende essa dicotomia. Existem momentos que nós estamos chorando e às vezes parece que a alegria de todo mundo perde o sabor para a gente, porque a nossa dor desconfigura toda a alegria externa. Mas nós temos um mandamento, uma normativa. Você deve chorar com quem está chorando, mas você deve sorrir com quem está sorrindo também. Aleluia! E diz a Bíblia que Jesus tem um destino. Diga assim comigo, para você nunca esquecer, destino. Jesus tem um caminho. Perfeito. Só que muitas vezes Jesus vai com você por um caminho
para resolver o seu problema. Mas esse caminho, muitas vezes, não é o ponto final da sua história. Ele é apenas um percurso que você deve seguir. A ordenança é uma direção. Não foi assim que aconteceu com Êxodo 2:24? Deus olhou e falou a Bíblia, Deus lembrou-se do povo. Então Deus chama alguém, diga assim, um assassino. Exatamente, um assassino que estava escondido. E a Bíblia diz que esse assassino vem, e Deus diz a esse assassino, eu quero levar você e o seu povo para uma terra chamada Canaã, um lugar que mana leite e mana mel. Ou seja, Deus aponta para eles um ponto final. Moisés, eu quero que você vá para cá. Mas diz a Bíblia, em Deuteronômio 34:7, que Moisés contempla Canaã e morre no Monte Nebo. Ele não entra no monte, não entra em Canaã, ele morre no monte. Às vezes você está desesperado aqui. Eu estou pregando para você mesmo. E você está falando, pai, eu estou desesperado para levantar a minha filha que está morta. E Deus está dizendo, filho, eu estou indo com você. Mas essa dor que você está sentindo é o caminho que eu escolho para curar pessoas durante o percurso que nós estamos andando juntos. Aleluia! Eu sei que a sua dor de fato é grande. Eu não estou negligenciando aquilo que você sente, mas eu sei que essa chamada que você fez é uma ordem do meu próprio Pai. Não foi assim que Deus fez com Ana? Deus colocou em Ana uma carência. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas o nosso Deus, Ele planta carências em corações dispostos a ouvir a sua palavra. Deus implanta em Ana uma carência e faz com que Ana tenha o seu ventre cerrado, porque Deus tinha com Ana um compromisso. Eu quero um profeta para o meu país que está abandonado. Às vezes você não entende a carência que Deus colocou você para viver. Às vezes você não entende o motivo do seu filho estar morto na cama. Às vezes você não entende o porquê o seu casamento está em um estado totalmente destruído. A sua vida espiritual está declinando. Todavia, essa carência muitas vezes não é o diabo que colocou em você. Foi Deus escolhendo você para lapidar a sua fé e lapidar o seu caráter sobre o fogo. Porque o fogo tem poder de purificar tudo isso aqui. Tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo mesmo. Não era brincadeira, era tudo de verdade. Carências que são colocadas na nossa vida. E muitas vezes o clamor do milagre é atendido. Só que nós, na fila de Deus, não somos preferenciais. Nós somos filhos também. É normal, cara, Deus usar a sua doença e no caminho da cura dela, você ser um agente de cura a pessoas que precisam também. É normal você, com tudo aquilo que você orou a Deus, para Deus tirar, e você fez isso por 3 vezes, receber dele uma resposta. Eu não quero tirar isso de você, porque isso coloca você no lugar onde você deve estar. Eu não me aperfeiçoo na sua força. Eu não me aperfeiçoo quando você jejuma horas. Eu não me aperfeiçoo quando você tem horas e dias de oração. Eu não me aperfeiçoo quando você é o maior dizimista, o maior contribuinte. Eu não me aperfeiçoo com a sua oratória retórica. Eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas. Porque ainda que nós venhamos evitar, as fraquezas são o único fator que Deus nos dá, que nos esbofeteia no rosto e diz, você é humano, cara. Você não pode ser perfeito. Ainda que nós tenhamos a tática de Naamã, de esconder sob a armadura do grande general as nossas lepras, Deus está dizendo, eu sei e conheço o que você escondeu onde ninguém está vendo. Mas para essa lepra que você escondeu, general, forte, grande homem de Deus, eu escolhi alguém também para poder curar você. E aquilo que tira a sua paz vai ser curado do modo mais ridículo possível. Você vai ter que mergulhar. Tem um louvor que a galera canta, né? Eu navegarei. Deus está dizendo, eu não navega não. Faz igual a Ezequiel 47. Eu já trouxe você em um ponto em que as águas estão no seu joelho. Mas o rio não acaba. O rio ele continua fluindo. E o rio continua acontecendo.
vem mergulhar no oceano do Espírito. Porque o oceano do Espírito não te afoga. O oceano do Espírito, ele não faz você perder o fôlego. Pelo contrário, ele dá fôlego para você continuar caminhando o tempo todo. Deus está chegando. E ele cura a mulher do fluxo de sangue. E Jesus, ele entra no lugar da tragédia. Quem aqui tem esse lugar? O lugar da tragédia. Eu gosto de um filme chamado A Cabana. É um filme que eu gosto demais. É o meu top 1 de todos. E Mac tinha o seu quarto da tragédia, chamado A Cabana. E esse lugar era um lugar que Mac gostaria de evitar, porque Mac, ele tinha visto a sua filha, ou melhor, o sangue da sua filha que foi violentada e morta naquela cabana. E diz a história do filme que Mac não gostaria de ficar naquele lugar, mas de repente ele recebe uma carta, e a carta está escrito papai. E o convite é: volte à cabana, o lugar onde a sua vida foi destruída. Existem lugares que nós queremos evitar, quartos do pânico, que nós não gostaríamos de voltar. E Deus está dizendo: você precisa vir comigo aqui, não é com os seus amigos, é só eu e você. Não é com os seus colegas. No quarto da sua destruição, eu preciso que você venha comigo. Mac pergunta: mas pai, por que a cabana? Aí Deus responde: é porque foi ali que você morreu, cara. Eu preciso trazer Jairo de volta ao quarto da filha, porque foi ali que Jairo deixou de existir. E eu não quero usar o desespero de Jairo para reconquistá-lo, recuperá-lo. Mas nesse quarto do pânico, que você muitas vezes quer evitar, porque foi ali que você morreu, diz a Bíblia que Deus, ele está chamando de volta somente você, ele e os seus apóstolos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia diz que Jesus, ele chama aquela menina, e aquilo que se tornou o quarto do pânico, na realidade se tornou o quarto da alegria. Quem aqui tem o quarto do pânico, diga amém. Deus está te chamando para ir hoje. Deus, ele não quer usar a unção de Manassés, onde eu vou trazer você aqui e vou soprar na sua cabeça e você vai se esquecer. Deus está trazendo você para o lugar da sua maior queda, o lugar onde você foi desconfigurado como ser humano. Porque Deus, ele tem o poder de construir coisas incríveis através de tragédias. Isso não significa que ele orquestrou as tragédias, do qual ele irá construir coisas incríveis. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui, já estou encerrando porque já deu 8 horas, mas você já vai levar a gata para jantar, pode ficar tranquilo. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui, que às vezes está correndo demais, e Deus, para começar a sua história, ele mostrou para você o ponto final: céu. Quem aqui quer ir para o céu, diga amém. Amém. Quem quer ir para o inferno, diga glória a Deus. Que isso, mano? Pelo amor de Deus, vamos orar pela irmã ficar com a gente no céu aqui. O GPS, ele sabe todos os caminhos, sim ou não? Sabe. O GPS diz: para onde você quer ir? Aí você coloca lá, fala em um restaurante que o senhor gosta de ir. Matuto. Eu quero, depois o senhor me leva lá. Ó, eu quero ir para o Matuto. Mas o GPS nunca inicia uma rota sem antes saber onde você está. Ele vai te levar onde você quer, mas ele primeiro precisa saber onde você está. Deus apontou para vocês o ponto final da sua história: céu. A partir dali ele ocultou muitas coisas, e ele vai revelar na eternidade. Mas antes de chegar no céu, ele quer saber espiritualmente onde você está. E é por isso que onde você morreu, no quarto do pânico, é onde ele precisa recomeçar com você a sua história. É céu, amém, irmã? Mas é o quarto do pânico que vai começar. Claro que essa mensagem não serve para todos.
Existem pessoas aqui que são muito bem esclarecidas e têm uma vida de arco-íris. Mas muitas pessoas passaram pelo que eu passei. Muitas pessoas têm o quarto do pânico da sua existência. Você crê em oração? Amém. Eu queria orar por toda a igreja. Você me permite, pastor, orar por eles, não? Porque a sua oração é mais forte que a minha, mas deixa eu orar por eles aqui. Sobre a sua bênção, aí eu fiquei forte também. Todos vocês fiquem de pé. Dá para fechar os olhos aí ou você vai dormir? Feche seus olhos. É impossível sentir algo com a alma com os olhos abertos. Pai, a gente não quer omitir nada de ninguém aqui, porque se existe um lugar para ser curado, esse lugar é aqui. O Senhor me trouxe nessa palavra de missões, porque missões, Pai, não é apenas conquistar novas pessoas. Missões não é apenas fazer pessoas confessarem a nossa fé. Missões, Pai, é cuidar das pessoas que chegaram aqui totalmente destruídas. Missões exige que o crescimento ocorra, primeiro, buscando aqueles que estão do lado de fora. Segundo, fazendo aqueles que estão aqui dentro, que eles possam ser curados pelo Evangelho. Essa cura, Pai, que eu estou pedindo aqui, talvez não é a cura do corpo, a cura do pé, da unha encravada, a cura da diabetes, a cura do câncer. E o Senhor pode curar de tudo isso, e o Senhor cura mesmo, Pai. Mas existem pessoas que foram selecionadas para ir para o céu, mas o seu espiritual é infernal. Pessoas salvas vivendo o inferno dentro da sua própria alma. Pessoas eleitas por Deus vivendo uma situação infernal na sua vida. Tudo está cinza, nada tem sabor, porque existiu um lugar onde nós chamamos aqui de quarto do trauma. E esse lugar, Pai, o Senhor precisa, e é só você. O Senhor não me autorizou a entrar com eles, mas é só o Senhor que pode entrar. Essas pessoas que estão aqui precisam entender desse ponto de vista, que o Senhor não tem nojo de tocar em defunto de ninguém. O Senhor não tem problemas em tocar na área morta de ninguém, Pai. O Senhor não tem problemas com isso. Mas os seus filhos, Pai, eles querem esconder isso do Senhor, porque eles acham que o Senhor é santo demais para se envolver com isso. E Pai, com a minha pequenez e a minha simplicidade, eu estou tentando dizer desde o começo do culto: não, filho, você entendeu errado o mistério, você não compreendeu direito o plano da graça. Deus está se envolvendo na área mais difícil da sua vida, porque Ele sabe que é isso que está matando você. Deus, essas pessoas que estão aqui, Pai, que o Senhor possa visitá-las de uma forma extraordinária no culto essa noite, e que elas possam entender que não existe cura que o Senhor não possa fazer, que não existe defunto que o Senhor não possa levantar, que não existe traumas que o Senhor não pode curar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, e a igreja que crê nisso diz amém. Amém. Diga com raiva, diga amém. Amém. Não com raiva, irmão, tenha raiva, diga amém. 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 Deus é Deus de paz, mas também é o Senhor dos exércitos. Tem alguém aqui no nosso meio hoje que entendeu o que eu preguei e para você fez sentido, porque Deus, Ele mexeu com o seu peito aqui essa noite, e Deus está disposto a ir com você onde é que você o chamar. Deus vem na minha casa, eu vou com você. Deus vem comigo até ali, eu vou com você. Mas nem sempre Ele vai nos curar de bate-pronto. Às vezes o nosso problema é o caminho da cura alheia. Você que ouviu essa pregação e quer hoje iniciar ou continuar o seu caminho com Deus, hoje é o seu dia. Eu vim aqui só para pregar para você. Aqui todo mundo já é crente, e a mensagem serviu para muita gente, mas você é importante para Deus. Você é o produto de missões. Você é alguém que Deus quer começar a caminhar. Existe alguém que no nosso meio hoje quer se reconciliar com Jesus, ou entregar a sua vida para Ele? Seja ousado. Você é homem e mulher para muita coisa. Hoje é o dia de você ser ousado. Existe alguém aqui no nosso meio? Faça assim com a sua mão, onde você estiver. Uma pessoa ali, vem aqui na frente, jovem, você, São Paulino.
Olha Deus fazendo o primeiro milagre aqui, ó. Com o São Paulino. Deus é bom, gente. A igreja está feliz com isso, sim ou não? Quem veio com ele? Quem vem aqui? Alguém perto dele? Aqui desse lado, tem mais alguém que quer hoje reconciliar os seus caminhos? Nesse lado, tem mais alguém aqui? Samuel, você já é crente, Samuel, você vigia. Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém aqui no nosso meio que quer vir para cá hoje? Sabe, gente, isso aqui é para você. Eu sei que existe uma chama no seu peito que está latejando, e você não está sendo forte por segurar isso. Não é o que foi cantado aqui? Não se detenha. Se as lágrimas rolarem, se as batidas do seu coração acelerarem, você está detendo isso por quê, cara? A chamada está sendo agora, neste lugar. Deixa queimar o seu peito. Deixa Deus encandecer o seu coração de novo. Aleluia. Tem mais alguém aqui no nosso meio? Você não é forte para resistir. Eu vou chamar você de novo. Tem mais alguém aqui no nosso meio que quer hoje se reconciliar com Jesus? Você que trouxe alguém que está afastado, diga assim para essa pessoa: é com você que ele está falando. É com você. Meu coração está pegando fogo aqui, cara. Oh, glória a Deus. Chora mesmo, jovem. Tem mais alguém aqui? A segunda pessoa vindo ali. Isso aí, jovem. Você é escolhida por Deus. Tem mais alguém aqui ou não? Tem mais alguém aqui? Eu vou chamar pela última vez. Tem mais alguém aqui? Chora mesmo. Eles estão chorando aqui nesse momento. Sabe por quê? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia conta a história de um homem que era muito rico e ele morreu e foi ao inferno. Ao inferno, diz a Bíblia que ele olhou para o abismo e ele viu de longe o pai Abraão. E a Bíblia diz que ele olhou para o pai Abraão e disse: Pai Abraão, faça com que eu volte, ou alguém vá aos meus irmãos dizer que esse caminho é real, que o inferno existe e que eles não sofram o que eu estou sofrendo. Eu não consigo admitir que um homem no inferno tem uma consciência mais viva por missões do que nós que estamos aqui. Nós precisamos disso. Não se emocionar com alguém vindo aqui mostra que você está morto espiritualmente. Tu não compartilha do Espírito de Deus. Deus está aqui essa noite. Eu vou orar para encerrar. Vocês que estão aqui, fechem os olhos. Vocês e repitam comigo aquilo que eu disser aqui. A Bíblia diz que se com os lábios confessarem, vocês serão salvos. Diga assim: Deus, eu entendi que o Senhor não é o algoz, o prejudicador, o vilão da minha história. Eu entendi que o Senhor é amigo, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei. E hoje, Pai, eu estou admitindo com os meus lábios que eu preciso do Seu governo sobre a minha vida. Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti, mas hoje eu estou pedindo para que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu não tenha medo, e naquele grande dia nós possamos juntos viver a eternidade. Me aceita no Seu reino, hoje e para sempre. Não deixe o meu pé se resbalar, escorregar, e que o Senhor esteja comigo até o fim dos meus dias. Vocês que fizeram essa oração, diga amém. Amém. A igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso ou não? Vocês dois podem voltar aos lugares de vocês. Vocês estão abraçados pelo ministério.
abraçados pela gente. Amém ou não? Amém. Estou encerrando. Agradeço por tudo. Que Deus ele possa abençoar a vida de todos vocês. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Em pé como estamos, irmãos.